Fala pessoal, eu sou o César Technic e hoje nós vamos falar sobre o motor 1.6 16 válvulas da PSA. Você que está pensando em adquirir um ou já tem um, eu vou dar algumas dicas, falar algumas coisas dele, né? E aproveitar para mostrar esse carro aqui, que também é equipado com o mesmo motor. O motor 1.6 16 válvulas, que a gente tem a especificação dele de TU5, tá? TU5 JP4, mas a gente sabe que as iniciais é TU5, né? A gente sempre cita TU5. Ele equipa os modelos da PSA desde os anos 2000. 2000 já nasceu um modelo, Xara, o Peugeotzinho 206, equipado com esse motor. Ele veio com o conceito de economia versus potência, porque antes eles tinham um motor 1.8, que é o motor da linha XU, um motor bem potente, porém gastão. Então ele veio com essa linha aí de ter um pouquinho mais de potência e economia, né? Hoje ele equipa modelos 206, C3, o 208 já é equipado com esse motor EC5, vou falar um pouquinho, mas é esse TU5 evoluído. Então nós temos na linha Citroën C3, o Picasso também saiu com esse motor 1.6 16 válvulas. Peugeot temos 307 também, tem 1.6 16 válvulas, 308 tem o EC5, 1.6 16 válvulas, o 2008 usa, 208 C3 novo usa. Então ele é um motor, tirando os 2.0, um motor muito usado. Também nós temos 1.6 turbo, né, na linha, porém o aspirado usa esse modelo. Esse é um TU5. Como que dá para identificar? A gente de cara já vê aqui que não tem um ressalto para o comando variável, mas existe o EC5. O EC5 é uma evolução desse daqui. O que muda? Ele ganhou um comando variável na admissão, só um comando é variável, o da admissão, e interno ele tem o pistão um pouquinho mais baixo, o peso muda bastante, uma biela longa que faz com que dê mais torque e potência. Nós temos o TU5 a 110 cavalos, né? Já até puxamos no dinamômetro para comprovar e realmente deu isso daí, não é história não. E o EC5 original, né? Dependendo do combustível, ele ganha 128 até 138 cavalos, já chegou um EC5, dependendo do combustível que usa, e nós já testamos também em dinamômetro. Descubra a melhor forma de comprar peças online, canaldapeça.com.br. Bom, a gente vai falar agora sobre manutenção dele, tá? É um motor que, vamos falar de motor parcial, o interno dele, cabeçote, pistões, junta de cabeçote. É um motor que pouco dá manutenção. Diferente do motor 1.4, nós já fizemos aqui um vídeo sobre esse motor, onde eu citei que um dos maiores problemas era a junta do cabeçote, né? Esse já nasce com a junta de chapa, né? Ele já saiu com a junta de chapa. Essa junta, por exemplo, é uma junta que nós removemos para trocar pistões e bielas, né? Ela estava aqui intacta, não apresentava problema de aquecimento. E é um motor que tem demonstrado bastante resistência e durabilidade quando ele é muito exigido. Inclusive, é o motor que eu uso aqui nas pistas. Eu vou mostrar aqui o meu motor, que é 1.6 também, mesmo porque o regulamento só permite que você ande com 1.6. É um motor TU5, né? O que muda nele? O comando, o cabeçote a gente prepara, né? Mas é muito legal porque no começo eu andei com ele original, inclusive comando original. E foi realmente uma estratégia mesmo, né? De eu querer acertar chão, acertar outras coisas e mexer no motor depois. E as primeiras vezes que eu entrei, era motor de 5, 6 mil giro, meia hora direto, 6 mil giro direto. Teve alguns momentos que eu falei, nossa, esse motor vai aguentar. E aguentou ele uma etapa, duas etapas, um treino o dia inteiro. É um motor que eu fiquei realmente impressionado, um motor que aguenta. Eu senti mais confiança e fui evoluindo ele, né, para ele se tornar competitivo. E hoje ele é um motor bem competitivo, tá? Bem competitivo e dura
todas as etapas. Eu abro cada 3 etapas para trocar bronzina e biela. Eu falei sobre o motor em si, o motor parcial, né? A parte bruta dele, a parte mecânica dele. Agora vamos falar do carro, né? Os satélites, o que envolve ele, porque o motor também para funcionar precisa de injeção, precisa de combustível, de ar, enfim, do sistema de arrefecimento, precisa de tudo isso. E um dos problemas que a gente mais pega nele é a injeção. Claro que quando acende uma luz da injeção, a gente tem um leque muito grande, né? Nós temos que fazer uma leitura e podemos ter problema de sondas de oxigênio, né, que é a sonda lambda, problema de sensores, de alguns atuadores, né? É muito grande. Mas hoje eu vou falar especificamente de um dos maiores problemas, o que dá mais frequente, que é no corpo de TBI. O corpo de TBI, ele vem já do princípio de carburador, né? Antigamente o carburador fazia a mistura ar-combustível. Como hoje em dia nós já temos os bicos injetores, que é direto lá no cabeçote, ele precisa de um dosador de ar. E é o que faz esse trabalho, de dosar o ar, abrir o ar. E hoje em dia, ainda, os corpos de TBI são eletrônicos, né? Existe corpos de TBI que tem um cabo, que você acelera, ele abre mecanicamente essa borboleta aqui, nós chamamos de borboleta. E esses corpos que tem um motorzinho aqui que gira para acelerar. Então ele dosa, né, a mistura do ar conforme necessita o motor. Então faz uma mistura muito mais limpa, uma mistura bem certa, né? Não é uma mistura, o carburador ainda era muito difícil para você acertar, misturar combustível. Então ele consegue dosar, mesmo que você pise com o pé no fundo, de repente ele vai calcular o valor que precisa dosar e ir abrindo assim gradativamente, né? Ele não obedece o seu pedal, o pedal acelerador de imediato. Bom, e quando a gente faz uma leitura do corpo, né? Ou apresenta lá defeito pista 1, pista 2, ou iniciação do corpo, defeito de inicialização, enfim, a gente precisa avaliar. Precisa ver se estão vindo todos os sinais aqui para o corpo, né? Se não tem mau contato aqui, já pegamos mau contato no próprio conector. Às vezes um mau contato aqui pode apresentar, então é fato da gente limpar os contatos aqui, fazer o teste. Ele tem problema também às vezes no motorzinho que faz girar, né? Aí isso daí não tem como, é a troca. E um dos casos que a gente resolve sem ter que trocar é esse defeito aqui na pista, né? Isso é uma dica que eu vou dar para vocês aqui, que é essa pista. Ele possui essas pistas, né? O motor faz ele girar e ele tem que acompanhar aqui o sinal dele nessa pista. E às vezes a gente pega uma pista dessa que não está muito certinha, já cansou, né? E a gente consegue corrigir aumentando aqui e fazendo que o contato dele melhore. Então isso é uma dica, é um item que a gente pode testar, colocar e dá para testar na hora, porque você abre esse corpo, acerta essas pistas aqui, né? Esse contato nas pistas, coloca no carro e você consegue testar ele na hora. É uma tentativa, né? Sem você precisar trocar o corpo. E se realmente for esse problema só de contato, você está trocando um corpo à toa. Uma outra dica de injeção também que eu quero passar é sobre sonda, tá ok? Nós já tivemos alguns casos, né? Não foi só um, onde apresenta e registra defeito de sonda no aparelho, né? E a gente troca a sonda, coloca uma sonda, anda um tempo, né? Anda um pouquinho, um tempo que eu falo um tempo curto, né? Dá uma volta no quarteirão e acende de novo e apresenta a sonda, né? Fazendo a leitura, aí a gente precisa de um multímetro, precisa de um esquema elétrico, saber onde saem os sinais de sonda, né? Sinal de sonda, positivo, o negativo. Nós identificamos que não vinha o negativo da sonda. E aí fica aquela situação, troca uma sonda à toa. Isso é uma dica que eu quero dar. Muitos casos nós já pegamos e era falta do aterramento da sonda.
um simples aterramento da sonda, né? Aí você tem que puxar, ver onde está esse aterramento, se vem do módulo, né? E resolver esse problema. Senão você vai trocar a sonda e vai continuar acendendo. Tem que estar todos os sinais vindo corretamente. E o aparelho não consegue saber se é sinal, falta de alimentação ou se é problema da sonda. Ele simplesmente registra na memória defeito de sonda. Nós falamos desse motor 1.6 16 válvulas da PSA, mesmo que eu citei desses probleminhas de injeção, são problemas que não são complexos de resolver, muito fácil de resolver. Então, de um modo geral, é um motor que dá pouca manutenção. Nós temos aqui um exemplo desse motor. É um carro com 199 mil quilômetros rodados. Ele não fica realmente em garagem, ano 2007. E esse daqui é um C2. Esse carro não foi comercializado no Brasil. Esse especificamente veio para o Salão do Automóvel e foi comercializado para esse proprietário aqui, que faz as manutenções periódicas, né? E tá aqui com 199 mil rodados. Sim, já tivemos problema de corpo de TBI com esse carro, tivemos alguns probleminhas, onde foi sanado, né? Temos conhecimento somente de 2 unidades, é o que nós conhecemos, 2 unidades no Brasil. Essa daqui e uma outra em outro estado. Bom, nós quisemos mostrar esse carro como exemplo, porque é um carro bem rodado e que faz as manutenções periódicas. Então, pouco defeito, pouco problema dá. Apesar de ser um carro não comercializado no Brasil, a mecânica é a mesma. Exatamente a mesma, é o mesmo motor, muda algumas coisinhas porque esse é um esportivo, é VTS, né? Alguns detalhezinhos, mas a mecânica é exatamente a mesma. E é uma mecânica também com custo baixo. Por equipar em muitos modelos, né? Não tem esse problema muito de oferta e procura, tem bastante peça no mercado. Se você precisar de alguma coisa, alguma dica, se você precisar de fazer manutenção nesses carros, você pode nos procurar aqui. Nosso contato vai estar aqui. Nós somos uma oficina especializada PSA, Peugeot Citroën. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. Procurando peças? Compre no Canal da Peça, o maior shopping de peças do setor automotivo. Conheça também o nosso blog e nossas redes sociais. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.